Eu não sabia que eu ia para a Índia, que eu ia para Tailândia, que eu ia atravessar o Nepal de moto, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu ia. O lugar que eu ia e o que eu ia fazer, eu não sabia nada. Eu ouvi você falando muito sobre o conceito de sincronicidade. O que é isso? Estar alinhado? Como que é? Como que funciona? Muito bom. Vai ter tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Né? Uhum. A sincronicidade é uma palavra criada por Carl Jung, né? Foi um famoso psicólogo no século passado, que ele denominou como episódios de acaso, de coincidência, que fazem sentido para o indivíduo que está experienciando elas. Ou seja, pô, tô precisando aqui de R$50 para comprar, para pagar aquele negócio e tal, daqui a pouco tu mete a mão no bolso aqui, uma calça velha, achou R$50. Caramba! Isso é uma sincronicidade. Mas pode ser desse tipo, pode ser do tipo de tô pensando em fulano me liga. Aí tem coisas que tem menos explicação, né? Mas... Eu já falei disso com um professor da USP de neurociência, só que ele é ateu cético. E aí ele fala que não existe nada que a ciência possa provar sobre isso, sobre esse tipo de energia ou esse tipo de pensamento. Pois é. Porém, comigo acontece. Eu falei para ele, comigo acontece. Se eu mentalizar, se eu preciso muito de algo, muitas vezes a solução aparece diante dos meus olhos. Maravilhoso. E aí tem uma explicação neurocientífica para isso. A gente tem uma parte do nosso cérebro chamada ponte, que é a interconexão entre o cérebro em si e a medula. É o ponto de transição. Na ponte tem uma parte do nosso cérebro chamada SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. O SARA, ele é o que faz o filtro do que o teu sistema nervoso periférico e central está captando de informação, ou seja, todo o resto do seu corpo, e o que chega no neocórtex, que é a tua capacidade de processamento cognitivo, pensamento, tomada de decisão e tudo mais. Ele filtra. Por quê? Porque você tem diversos estímulos ao seu redor o tempo inteiro. Sim. Nem todos precisam da sua atenção. Imagina se eu fosse ficar distraído, atento com o negócio do plugado mexendo aqui e tal, e o rapaz lá que tá fazendo, mexendo ali e tal. Não tem como. Então a gente... É o cara que tem TDAH muitas vezes, né? Exato. Que ele se desconecta muito fácil, assim, de uma conversa por conta de uma luz que apagou ali. Exato. E o funcionamento do SARA, dessas regiões do cérebro, estão associados ao nível de dopamina, nível de cortisol, nível de noradrenalina e serotonina do nosso sistema nervoso. Então, beleza. O SARA, ele vai ter um papel fundamental na sua condição de... Acho que eu vou ter um filho. E aí tu começa a ver mulher grávida na rua. E é isso que eu falei mais cedo sobre a palavra. Porque esse ato de tu comunicar e falar as coisas começa a gerar ideias dentro de você que você está falando pro teu cérebro. Isso é importante. Isso eu preciso lembrar. Pô, tô querendo comprar um carro vermelho. Tu começa a ver carro vermelho na rua. Mesma coisa. E isso facilita essa sincronicidade. Só que isso é uma parte da história. Porque Às vezes você só começou a perceber, né, o carro vermelho, porque eles já estavam passando o tempo todo. Exatamente. Então ele te ajuda a perceber os potenciais caminhos e links com aquilo que para você é relevante. Né? Isso explica uma parte das sincronicidades. Mas não explica você tá precisando comprar um apartamento no preço tal e na hora o fulano sai e tal e te vende por mais barato. Não explica esses outros mistérios. Sim. Ou então você tá pensando na tua mãe e tua mãe te liga na hora. Essas coisas não são explicáveis assim. Sim. Então a gente também está exposto a um mistério, ao acaso, o qual a ciência, como eu falei, é limitada. Não chega a uma resposta. Então a gente tem uma resposta meio termo. Mas as tradições espirituais, elas falam sobre a boa-aventurança. A boa-aventurança é a sorte. É você estar tão conectado com a vida e estar tão alinhado no teu Dharma. Teu Dharma é aquilo que você veio fazer aqui. Teu propósito, a razão da tua existência. Tá. Que é aquilo que pulsa no teu coração, que tá em respeito com as leis universais. O Dharma é tanto a tua doação para a vida, como as regras da existência. Tudo isso é o Dharma. Quando você vai estudar os sutras de Buda, tu estudar toda a tradição, você está estudando o Dharma. A Bíblia também é um Dharma. Só que é o Dharma cristão, por assim dizer. São as regras, as leis, é como as coisas funcionam daquela visão ali. Maravilha. Quando eu honro e vou assumindo cada vez mais o meu papel aqui nessa vida, e o que eu vim fazer aqui, e sustento isso, né, sem medo de errar, de ser feliz, eu tô no meu Dharma. E a vida, ela recompensa de maneira generosa isso. Dá muito medo fazer isso. Dá muito medo fazer uma transição de carreira. Dá muito medo assumir uma família e ter um filho. Dá muito medo muitas coisas. Mas é isso que eu sinto que tem que ser feito.
e tu respeita e bota pra fora, cara, as coisas espiralam de uma forma que você jamais seria capaz de conceber. E acasos, sincronicidades, pequenas sortes vão acontecendo de maneira inusitada. A minha viagem pelo mundo, ela foi toda baseada... Eu saí daqui sem plano nenhum, cara. Eu não sabia que eu ia pra Índia, que eu ia pra Tailândia, que eu ia atravessar o Nepal de moto, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu ia. O lugar que eu ia e o que eu ia fazer, eu não sabia nada. Só que aí situações iam acontecendo e convites iam acontecendo que eu falei assim, peraí, isso tá me empolgando. E aí eu vou. Aí tu conhece um fulano que te apresenta pra outro, que aí abre uma porta que tu não esperava e acontece um trabalho. É impressionante. Então Acho que em viagens isso fica muito claro, né? Pois é. Porque, você não tá prevendo. Exato. Eu gosto de falar que a viagem, né, e dentro das tradições espirituais, a peregrinação, em muitas tradições, é uma coisa presente. No budismo, no cristianismo, no judaísmo, existem peregrinações, no islamismo, que é muito presente como um processo de iniciação. Um processo... Jesus passou X anos peregrinando, né? É um processo de transição dessa consciência. Na minha visão de mundo, na forma como eu olho para a realidade, do que eu já pude estudar, que eu acredito, eu acho que quem eu penso que eu sou, meu senso de identidade, ele é uma malha funcionando ao meu redor. Porque você tem as visões, opiniões e até pensamentos, a carga de pensamento, né? Imagina que a minha mente é uma massa que eu estou carregando junto comigo ao meu redor. Tem uma massa de pensamento sobre quem você é, que é o que a tua mulher pensa de você, o que teu pai pensa de você, o que o Marcelo pensa de você, todo mundo, né? Tipo assim, isso cria uma estrutura, né? E a gente vai... Uma falsa sensação do que eu sou, né? Do que você é. E isso vai gerando uma necessidade, não uma necessidade, mas uma forma de se adaptar. Então, quando você está com um grupo X, você é de uma forma, porque você se encaixa de uma forma ali. Quando você está com a tua família, tu é de outro. E isso é esquizofrênico. Né? Isso gera desconfortos na gente. A gente não consegue ser a gente. Maravilha. Quando você faz uma viagem sozinho, longa, quem é você? Sabe? Tipo assim, não tem nenhum apoio. Quem é você lá atravessando o Sudão? Quem é você lá em Madagascar? Sabe? Você não conhece ninguém. Nada importa. É o que vive no Burning Man. Tipo assim, se chegar no Burning Man, cara, não, o Marcelo pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Todo mundo é livre. Você pode ser quem você quiser. Quem você sempre quiser. Aqui tá liberado. Esqueça as suas amarras. Esqueça suas amarras. Pronto, cara. Isso é uma obliteração do ego. Isso é um estilhaçamento do ego. O ego sendo esse senso de personalidade que é ilusório. Que não é o que eu sou. Não é a natureza de mim. Então, quando isso, que é o que eu penso que eu sou, que é os meus papéis que eu ocupo na vida, o bom filho, o bom amigo, isso tal. Quando esses papéis eles são completamente estilhaçados, surge a grande pergunta, quem sou eu? É o que sobra, né? O que sobra. E aí, pode ser tudo. Então a viagem, ela te coloca em contato com esse infinitude de possibilidades do que você pode ser. E isso expande você. Expande o teu potencial. Né? Essa questão de até pode chegar em lei da atração depois. Eu tive uma experiência recente com viagem, no qual tinha marcado com o Marcelo da gente fazer uma viagem internacional para pegar onda e com outros amigos. E aí, na véspera, o Marcelo foi 3 dias antes, estava marcado de ir para El Salvador. E chegou no dia da nossa viagem, o Marcelo já tinha ido. 3 dias depois que ele foi, a gente ia ir em grupo, e aí fecharam as fronteiras por conta da pandemia. Isso. E aí ele ficou lá sozinho, todo mundo desistiu da viagem, e um cara que foi um pouco antes da gente conseguiu bater lá em El Salvador e, fecharam as fronteiras. O país estava fechado. Ele foi para Costa Rica e perguntou no grupo: quem quer vir para Costa Rica? Porque eu tô aqui, não vou voltar. E aí eu fui sozinho. No final das contas, tinha me preparado para a viagem. Pô, nunca tinha feito uma viagem internacional para surfar. Uau. E aí eu fui nessa pegada de ir sozinho viajar numa situação totalmente adversa. Mas você não foi com um amigo? Não, ele estava lá já. Ah, mas você chegou lá saí daqui, encontrei com... É um amigo assim, era um cara do grupo, eu não conhecia ele ainda. Sim. E aí chegou lá, a gente estava numa situação em que a gente não sabia para onde ia, como ia, que lugar ia surfar. A gente fez outros amigos e, a viagem foi maravilhosa. Melhor viagem da vida. Sim. Conhecendo uma galera do Sul que são amigos até hoje. Olha só. Pô, a gente foi para um lugar, sensacional, assim. A gente que você só encontrou porque passou um nativo na rua vendendo coco que te falou hoje, não sei o quê. Exato, tipo, totalmente imprevisto que você foi encontrando. Puta, mas de onde você é? Pô, sou do Sul. Pô, vamos surfar, vamos alugar um carro junto, vamos pro mesmo lugar.
fizemos grandes amizades. Exato. Então, assim, tudo isso foi permitido porque foi um imprevisto que normalmente eu não iria. Se for assim, eu vou pegar minhas coisas e vou viajar sozinho, tchau. E aí que é maravilhoso, cara. E pra mim, assim, esse que é o segredo, né? Quanto mais eu tenho a coragem de ouvir o meu coração e dar vazão pra isso, De ir no imprevisto, cara. mais as coisas florescem de uma maneira imprevisível. Não tem como prever. E eu passei 5 anos vivendo isso, né? Porque minha viagem toda foi assim. Era isso o tempo todo. Era isso o tempo inteiro. Nossa. Então, foi muito tempo, sabe? Tudo 5 que eu tinha... bons anos. 5 bons anos. Tudo que eu tinha até esse período, né, foi do período de 2014 até 2020, final de 2019. Foi esse período. Tudo que eu tinha era uma mochila de 40 litros e uma bolsa mensageiro, que aí tinha câmera, notebook, essas coisas. Era tudo que eu carregava comigo. E acontecia tantas pequenas sincronicidades ou grandes sincronicidades. Pô, cara, eu cresci no Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, sacou? E, pô, tive a oportunidade de ficar em mega resorts, fazer passeio, ser contratado pelo turismo da Malásia para viajar pela Malásia, ir parar em Nepal, trabalhar na Índia. Um monte de maluquice acontecer no meu caminho que eu sequer teria capacidade de conceber esses sonhos. De idealizar, vontades, né? Como idealizar isso? Então, foram muitas coisas assim como eu estava estudando, na época já me abrindo mais para a espiritualidade, eu falei assim, rapaz, existe uma forma da gente viver que permite essa sorte, essa graça estar mais presente na nossa vida. Uhum. Só que ela exige uma morte. Ela exige uma morte, ela exige uma entrega. Que esse é o ponto, né? A coragem é o quê? O medo de morrer, mano. A falta de coragem é o medo de ter medo. De fazer alguma coisa que dá Mas medo. a sua morte foi o quê? Vou deixar minha família aqui, vou deixar o meu cargo, vou deixar o meu emprego, tudo que eu estudei. Isso foi uma morte para você ou não necessariamente? Isso também, isso foi diria até uma pequena morte diante de outras mortes, que eu continuo morrendo, né? A gente tá morrendo todo dia. Cada dia. Mais morto um pouquinho. Uma respiração a menos. O cronômetro tá zerando ali, né? Tá zerando. Então a gente tá continuamente morrendo. Uma primeira morte foi essa, foi abandonar amizades e cargos e o que eu achava que eu era. Sim. Né? Suas conquistas morte. Ali, né, da vida. Mas as grandes mortes, né, que sucederam, que continuam sucedendo, são minhas certezas. Minha certeza sobre, cara, como é que eu tenho que lidar com o outro, sobre o que eu sei, sobre o que é certo e o que é errado, cara, minhas relações. Essas certezas me impedem, às vezes, de aprofundar. As verdades absolutas. Né? Se eu acho, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Fulano, aconteceu, né? Pô, passei lá na Índia, lá, indiano me passou a perna e tudo, com aquele desejo de vingança, tem que... lá. Se eu acho que é isso, se é o certo, eu vou criar uma realidade, né? Eu vou funcionar em função dessa ideia. Quando eu sou capaz de olhar para minha tristeza de ter sido machucado, para minha angústia, para o meu sofrimento, e falar assim, pô, tudo bem, tipo, eu não preciso responder a isso. Existe um eu aqui dentro que morre, porque esse eu aqui dentro que é vingativo, que é furioso, que tem raiva, ele queria justiça. Sim. E eu falo assim, não, uma parte de mim morreu. Deixa eu ressignificar isso aqui, né? Mas é isso, uma parte de mim que quer coisas, deixa de querer. Nem deixa de querer, ela não é escutada, ela deixa de ser nutrida. Tá. Esse eu que deixa de ser nutrido, ele vai definhando. E esse é o nosso desafio. Quanto eu estou alimentando necessidades e vontades que surgem do meu coração, ou quanto eu estou alimentando necessidades e vontades que surgem da minha proteção, do meu respeito, do meu desejo de ser mais. Que é o ego. Que é o ego, exato. Então é o ego que vai morrendo, cada vez mais. E aí a gente vai aprendendo a navegar e surfar na vida de um jeito completamente novo, que muda a forma como a gente está presente, muda a forma como a gente se relaciona, muda a forma como a gente escuta, muda a forma como a gente ama. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre intuição, espiritualidade e autoconhecimento com o Cadu Caçaú. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!